Dai-me teu filho para que o comamos. Ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto passava pelo muro, o povo viu que ele trazia pano de saco por dentro, sobre sua carne. Então ele disse: assim me faça Deus e o outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje continuar sobre os meus ombros. Quando a gente para observar esse momento aqui, né, a gente vê que o povo de Samaria ele não passava por um momento de fome, mas era algo extremamente assim, desesperador, ao ponto das mulheres entre si estar dando um ou outro filho para comer. Então, assim, estava além de uma coisa assim, de uma crise, por assim dizer, financeira ou social. E a pergunta que eu me fiz quando eu recebi o tema, eu reli o Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Por que esse povo chegou nessa situação? A providência a gente vai ver mais à frente que a providência ela vai chegar, como o profeta ele já disse, no versículo 2 do capítulo 7. Embora que o oficial ele diz, né, ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, abrir as janelas do céu, isso poderia acontecer? E o profeta ele responde: eis que o verás com os teus olhos, porém de nada comereis. Então, assim, por mais desesperador que conhece a situação daquele povo, Deus ele traz uma palavra realmente de providência, uma palavra de ânimo. Mas a questão é, quando a gente vai observar isso aqui, a gente vai ver que ele vai estar muito ligado a algo que aconteceu lá em 1 Reis. E eu convido a igreja para abrir também. Primeira Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 17, na verdade. A gente vai estar vendo o seguinte, deixa eu só explicar para a igreja para poder melhor entender, né? Aqui em Primeira Reis estava reinando Acabe, que era um homem de Deus, entretanto ele havia se casado com uma mulher Jezabel, a qual ela não era, ela tinha os seus deuses, então assim, era um jugo desigual, não era algo que foi da vontade de Deus. E Acabe, quando ele firma esse casamento com essa mulher, ele já começa a desagradar a Deus dali. Mas aí, a gente vai verificar aqui o seguinte, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante tua face, cujo estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão por meio da minha palavra. Elias é o profeta que veio antes de Eliseu, o qual a gente leu agora em 2 Reis 7, que vai falar novamente com o rei, já Eliseu, certo? Então, Elias ele reinou antes e foi na época de Acabe. E mesmo sendo ali na época de Acabe, o povo ele já vinha se desviando dos caminhos do Senhor. Então Deus ele já começa a estender suas mãos, porque muitas vezes nos encontramos em determinadas situações, igreja, e a gente não compreende. No deserto, a gente se vê na provação, a gente vê o povo sofrendo e a gente se pergunta: onde é que está Deus? Por que é que Deus está permitindo isso? Mas como já foi falado aqui nessa tarde, existem momentos que a gente precisa parar e realmente fazer uma análise do que foi que Deus já fez na minha vida. O que é que Deus já fez na minha vida e o que é que eu tenho feito. Porque se a gente parar para observar aqui, mesmo nesse momento aqui no capítulo 17, a gente vai ver que mesmo Deus dizendo, não vai descer uma gota de orvalho, ou seja, orvalho era referente a líquidos. Automaticamente, se não tem água, como é que eu vou plantar? Como é que eu vou regar para ter a colheita? Consequentemente, vai ter fome. Como é que os animais vão sobreviver sem água? A gente sabe que o alimento a gente pode substituir por tantas outras coisas, mas a água é algo que o ser humano, o ser vivo, ele necessita. Se não tiver, não tem como ele sobreviver. Então, ele diz, vai vir a seca. E a água só vai voltar quando a palavra vem sobre a minha boca. E à frente, Deus ele vai dar uma orientação para esse profeta Elias. Porque como eu já falei, ele era casado com Jezabel, uma mulher que ela não acreditava em Deus, certo? Ela não servia a Deus, na verdade. E a gente vai perceber que mais à frente ela vai tentar contra a vida desse profeta, que era um homem de Deus e que sempre estava ali
Então, isso, de certo modo, incomodava. Mas à frente a gente vai ver que mesmo em meio a essa seca, Deus vai dizer o seguinte para Elias, no versículo 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. De Querite, que está diante do Jordão. Os corvos me traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Vamos lá. Elias, ele recebe uma palavra e Deus, ele simplesmente diz a ele: vai. E Elias, ele obedece e vai. E detalhe, né? Ele vai ser, a gente percebe que Elias, ele é conduzido ao deserto pelo próprio Senhor. Em um momento onde Deus, ele já havia liberado a palavra que iria haver seca. Deus chega para você e diz: olha, vai haver seca, mas vai lá para o deserto. Se aqui na terra normal já não tem água, o que é que você tem no deserto? Acontece que o nosso Deus, ele não é limitado às forças humanas. E ele, a gente percebe aqui que ele cuida de Elias, mesmo estando ali no deserto. Então, assim, eu não sei qual o deserto hoje que você está enfrentando. Mas ainda que você esteja no deserto, se você estiver nesse deserto, sendo conduzido pelo próprio Senhor, ele cuida. Mas que nós possamos entender que existem desertos que nós nos colocamos. Então, existe essa diferença. Mas no capítulo 18, Deus, ele vai novamente usar o profeta, né? Capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Elias foi, se apresentou diante de Acabe. A fome era extrema em Samaria. Vejam só, a gente está em 1 Reis e já está se falando sobre a fome que a gente leu lá em 2 Reis. Quando eu estava estudando, nesse período aqui de Acabe, até chegar em 2 Reis 7, que em 2 Reis 7 quem já está reinando já é Jorão, um outro rei. Acabe, ele já vem, ele vai morrer, porque vai acontecer vários fatores. Mas, então assim, tiveram vários reis daqui até lá. Quando a gente para observar, a gente vai ver o reinado de Acasias e tantos outros. Mas esses reis, eles sempre faziam algo que não agradava a Deus. Então, consequentemente, Deus, ele, aqui mesmo em 1 Reis, a gente vai ver o seguinte: quando a gente vai para o capítulo 18, quando a gente vai aqui para 1 Reis, capítulo 16 ainda, a gente vai ver um momento em que ele fala com Acabe novamente, né? 1 Reis 16, versículo 32 e 33. Ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Acabe fez também um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para imitar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o procederam. Então, assim, a gente percebe, Acabe era aquele homem que servia a Deus. Ele constrói um altar para um outro Deus que não é o seu Deus. Aí eu paro e olho, né? Cristo, ele veio dos céus. Como é que eu posso abençoar um povo que está sendo governado por um homem que eu levantei, mas que ele se desviou dos meus caminhos? Mas ainda assim, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E aí, Deus, ele, com sua misericórdia, ele vai fazer o seguinte: ele vai mandar Elias novamente encontrar-se com Acabe. E no capítulo 17, a partir do versículo 17, a gente vai ver o encontro de Acabe e de Elias. Acabe, ele já estava com muita raiva de Elias, porque Elias, ele já vinha dizendo o quê? Já trouxe a seca sobre a terra, depois voltou a água, e agora novamente eles se encontram. E no versículo 17 do capítulo 17, a gente vai ver o seguinte: quando Acabe viu Elias, disse-lhe ele: és tu perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalis. Agora, pois, ordena que todo Israel se junte a mim no Monte Carmelo, como também os 450
Jezabel, a esposa de Acabe. Então, nesse momento aqui, Elias, ele novamente, Deus ele usa de misericórdia e fala com Acabe: olha, tua casa, ele tenta, observe, porque ele diz: estás perturbando a Israel. Mas a perturbação, os problemas que vinham se passando não era por conta do profeta, mas estava sendo por conta do erro do próprio rei. E aí Deus ele tem misericórdia, porque assim, é lindo de se ver a misericórdia de Deus realmente com o seu povo, porque não era só Acabe que estava sofrendo, era todo o povo de Israel. E quando a gente vê lá em Êxodo, Deus ele vai dizer que o povo de Israel era como se fosse um filho primogênito. O seu primeiro filho, eu não sou mãe, mas quem é mãe, quem tem filho, é um sentimento que assim, inexplicável. E é dessa forma que Cristo ele sempre comparou o seu povo. E nesse momento ele vai dar a receita: manda o povo para lá e restaura o altar. E aí Elias ele vai, no capítulo 18, versículo 30, ele faz o seu papel como profeta. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a... Mais uma vez o povo estava tendo a graça de Deus. Mas sendo que até então estava tudo bem. Quando a gente vai um pouco mais à frente, a gente vai ver Elias ele cometeu outro erro, que é tentar comprar uma vinha que pertencia a Nabote, que era relacionada ao povo assírio. E essa vinha, ela ficava perto da casa de Acabe. Mesmo Acabe tendo várias riquezas, ele quer aquela vinha porque ele simplesmente quer algo que ele não precisava. Mesmo estando já em comunhão, ele vai e quer a vinha. E aí ele volta entristecido para casa, e a mulher dele, ela percebe aquilo, a Jezabel, e ela vai criar uma situação para tomar a vinha de Nabote. E aí é que foi o grande problema, porque essa vinha ela ficava citada na cidade de Samaria. Então, assim, tem toda uma relação com esse texto que a gente está lendo, o momento em que Cristo ele vai falar aqui com Acabe novamente, depois que ele... Deixa eu só me localizar aqui. Quando a gente vai ver aqui em 1 Reis ainda, depois de tudo isso que aconteceu, a gente vai ver que vai ter uma retaliação entre quando Elias ele mandou leva lá o pessoal para desmanchar o altar. A gente vai ver que naquele momento os profetas de Baal, que eram os profetas ordenados por Jezabel, eles se retaliam entre si, fazem de tudo clamando ao seu Deus. Mas o Deus deles, eles não respondem, porque só existia um Deus em Israel, como é até hoje. Muitos podem estar clamando, fazendo todo tipo de trabalho contra a igreja do Senhor, mas o nosso Deus, ele é horrível. Os dias de Elias e de Eliseu são os dias atuais. O grande problema é que nós, como igreja, não temos reconhecido isso. Então a gente acaba sofrendo a consequência de coisas que a gente, como igreja, poderia estar vendo de uma forma diferente. Então, quando a gente vai lá para a 2 Reis, voltando ao texto, a gente vai ver que Cristo ele falou com Elias, né, isso? Com Eliseu, que ficou no lugar do profeta Elias. E ele torna a trazer essa palavra ao rei. E no versículo 17 do capítulo de 2 Reis 7, a gente vai ver o seguinte: e puseram o rei, vou acordar aqui já na hora para acompanhar, 2 Reis 7, versículo 17. E puseram o rei à porta, o capitão em cujo braço se apoiava o povo. E atropelou ele na porta e morreu, como dissera o homem de Deus, quando o rei foi ao encontro dele. Lembram que no versículo 2, quando o profeta Eliseu ele trouxe a palavra, o oficial dele disse o quê? Ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu se abrir, isso poderia acontecer? E Eliseu respondeu, né? Eis que o verás com os teus olhos, porém de nada comerás. Muitas vezes a gente vai ouvir palavras. O rei aqui ele teve duas opções. O profeta ele falou, ouçam. Ele não falou só para o rei, mas ele falou para o rei e automaticamente todas as pessoas ouviram aquela palavra trazida. Então assim, todos os momentos da história, quando o profeta ele falava, a palavra ela se cumpria. Esse rei confiar em Deus, na palavra que Deus trouxe, ele preferiu se apoiar
mas a gente ouve, a gente se limita, como já foi falado nessa tarde. Eu não sou capaz, eu não posso. Acontece que aquele que prometeu, ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Quando a gente vai lá em Hebreus 11:1, vai dizer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver. Então, as promessas de Cristo muitas vezes não é algo que ele vai dar hoje e vai acontecer daqui a 2 dias. Não, ele te falou. É como uma gestação. A mulher, ela ficou gestante, primeiro ela vai ter os 9 meses de gestação até ela vir à dar luz. Então, existem milagres e existem promessas em nossas vidas que elas vão se cumprir, mas tem todo um processo. E como a gente percebeu aqui, Elias, ele trouxe lá qual era a receita. Era necessário que o povo restaurasse o altar. Então, assim, para que Deus ele entre com providência na minha e na sua causa, eu preciso restaurar o meu altar. E esse tem sido o grande problema da igreja. A gente está em busca dos milagres, a gente quer as promessas, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço. Mesmo a gente ouvindo e muitas vezes até declarando, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Acontece que o deserto, ele também faz parte. O deserto, ele faz parte. E esse deserto é o lugar que a gente sempre quer fugir. A gente não quer estar no deserto. Mas o próprio Cristo, em Mateus 4, a gente vê que ele foi conduzido ao deserto para poder dar início ao seu ministério. Então, assim, quem somos nós? Quem somos nós para cumprir os céus e a terra? Aquele Deus que tem prometido e que vai cumprir. Mas quando a gente vai mais à frente nesse texto, a gente vai ver o seguinte. Segunda Reis, no capítulo 7, do versículo 6, tem alguns detalhes que a gente precisa observar. Mesmo depois de essa promessa, como é que o povo ele se comportou? Né? A gente vê o rei ele se posiciona como oficial. Mas no versículo 4 a gente vai ver o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que permanecer aqui, sentados esperando a morte? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se permaneceremos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora até ao arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Mais uma vez, o povo, ele está recorrendo aqui. Ele vai se recorrer novamente a círios, a forças humanas. Quando Cristo, ele já falou, no primeiro versículo, que iria entrar com providência. O rei não ouve, o povo não ouve. Samaria estava devastada, passando por uma situação desesperadora. Fato é. Mas o próprio rei, ele se posiciona no capítulo 6, versículo 33. A gente vai ver dizer o seguinte: estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro chegou e disse: eis que esse mal vem do Senhor. Que motivo teria ainda para esperar no Senhor? Essa é a forma que o rei Jorão se posicionou. Rei esse qual ele reinou após Acasias, certo? E ele faz as coisas diferentes. Ele vai restaurar o altar que haviam construído para Baal, ele vai destruir e fazendo queimar os olhos do Senhor. Então a sentença que foi dada lá atrás pelo profeta Eliseu, pelo profeta Elias ao rei Acabe, sobre a seca, sobre a farinha, ela não estava vigente, ela não estava acontecendo. Então, é quando a gente percebe a relação entre um texto e o outro. Mas nesse momento, o rei ele teve a oportunidade de se posicionar de forma diferente. Mas não, ele se posiciona da mesma forma e ele faz a mesma coisa que Acabe fez. Esse mal está vindo por conta de Eliseu. No passado, Acabe disse que o mal veio por conta de Elias. E Elias olha para ele e diz: o mal está vindo por conta da tua casa e do teu pai, que não está obedecendo os mandamentos. E dessa vez não foi diferente. Então, assim, a história de Reis é tão complexa porque ela vai falar sobre vários reis. Um chega um momento e erra, e o outro erra. E o povo, ele era governado por aqueles homens. Então, automaticamente, o mal não vai vir só sobre a casa de um. E muitas vezes, nós somos levantados dentro dos nossos lares como colônias. Mas como será que tem sido o nosso posicionamento diante de Deus quando Ele nos traz uma palavra? Como será que o rei
mim e de você. Porque ele, quando diz algo sobre a minha vida, ele não volta atrás. A gente vai ver mais à frente. Mas ainda assim, como será que eu e você temos nos comportado? Será que a gente está dando ouvidos a o que Deus tem falado ou o que as circunstâncias têm mostrado? Porque ele se atém às circunstâncias. Que ele viu uma mulher ali naquele desespero todo. E mais à frente, no versículo 3 ao 4, a gente acabou de ver essa questão 10. Não, versículo 7, capítulo 7, do versículo 13 ao 14. A gente vai ver o seguinte. Então um dos servos respondeu: tomem-se, pois. Vamos ler aqui direto para a gente poder entender melhor o contexto. A partir do versículo 5. Então levantou-se ao crepúsculo, dirigiu-se ao arraial dos Sírios. Quando chegaram à entrada do arraial dos Sírios, não havia ninguém ali. Lembram? Eles foram recorrer aos Sírios para basicamente pedir ajuda e tentar alguma forma de: não, vamos se juntar, vamos se ajeitar, a gente está precisando de vocês. Mas Deus já havia dito que na entrada de Samaria iria estar providência, o alimento. Então ele já havia dito por parte do profeta. Mas o povo ele não ouvia. E no versículo 6 ele vai dizer o seguinte: a gente percebe que ele chegou lá e não havia ninguém ali. E no versículo 6 a gente vai entender o porquê. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Mas na verdade não tinha nada relacionado a ele. Era o próprio Senhor que estava agindo. O Senhor faz o povo sair. Ele já havia dito: vocês vão para lá. Ele já havia determinado a palavra, mas o povo não se atentou. E a pergunta que eu me fiz foi: Senhor, será que eu tenho dado ouvidos ao que o Senhor tem me dito verdadeiramente? Ou muitas vezes eu estou me comportando dessa forma? E aí eles se levantaram no versículo 7 e fugiram ao crepúsculo, deixando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, arraial como estava. Fugiram para salvar a vida. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e esconderam-se em seguida. No versículo 10, eles voltaram, esses leprosos que tiveram a curiosidade de ir lá, tentar fazer essa aliança com os sírios. Eles chegam lá e se deparam que não tinha ninguém. Mas eles não entendem. Eles não entendem o que aconteceu. E aí, mas no versículo ele deixou claro: porque o Senhor fez ouvir o barulho. Então, assim, foi Deus que fez com que os sírios saíssem dali. E quando eles voltam para a cidade, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: assim chamaram os porteiros, e esses o anunciaram à casa do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei subir o que é que os sírios, vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados. Estamos porque saíram do arraial para se esconderem pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nelas. Vejam só. A palavra já havia sido dita pelo profeta. É importante a gente ler novamente para a gente entender. Elias disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã. Nesse caso aqui ele deu prazo para irmãos. Ele não deixou em aberto não. Ele disse: amanhã, quase essa hora, uma medida de farinha e 2 medidas de cevada serão vendidas por um ciclo à porta de Samaria. Ele disse. Ele não disse talvez, eu acho, ou se Deus. Não. Amanhã. A palavra ela foi dita. E aconteceu todo esse processo. Os leprosos vão lá, chegam na cidade, vê a cidade só, voltam e chega a informação ao ouvido do rei. E mais uma vez, o rei ele faz o quê? No versículo 13, ele vai mandar que os sírios estavam preparando uma armadilha porque sabiam que eles estavam com fome. Sabe aquele momento em que a gente faz uma capoeira e coloca lá para pegar o latinho? Basicamente, essa situação que ele cogita, mas ele não se lembra do que o profeta disse. E aí, no versículo 13, a gente vai ver o seguinte: então um de seus servos respondeu: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que restaram aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que restou aqui terá a mesma sorte de toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos
e vede. E eles vão, né? E quando foram após eles até o Jordão, mas quando a gente chega aqui no versículo 16, a gente vai ver o seguinte: então o povo saiu e saqueou. Não, no versículo 15. Foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, armas, que os sírios na pressa deixaram para trás. Os mensageiros voltaram e anunciaram ao rei. Voltaram e iniciaram a mensagem ao rei. Então o povo saiu e saqueou Arraial de Síria. Nesse momento em que o rei mandou os seus servos irem lá e espiar, vai lá e certifica. Então, mais uma vez, a gente vê eles, não vai lá. E muitas vezes a nossa confiança está mais em braços humanos. Mas a gente não ouve o que Deus ele tem falado, o que Deus ele tem prometido. E quem é o homem para fazer algo? Como a gente vê lá em Mateus, poderia o homem acrescentar sequer um côvado? Ou diminuir na sua vida? Um côvado seria correspondente a 5 centímetros. Então, assim, se a gente não pode fazer uma coisa pequena, por que a gente poderia fazer algo maior? E nesse caso aqui, o Cristo ele já havia falado pelo seu profeta que iria fazer. E aí, no versículo 17, a gente vai ver, né? Então, a gente vê que essa providência aqui para acontecer, se fosse depender do povo e do seu rei, ela não aconteceria. Então, como eu falei, aquilo ela vai se cumprir. Deus, a gente tem duas formas de desfrutar dessa providência. De uma forma em que eu obedeci, confiei, guardei e eu criei, eu tive fé. Deus ele me deu uma promessa, ele disse que iria fazer, embora que eu não consiga ver situação alguma, mas eu escolhi confiar. Ou eu tenho a outra forma também de simplesmente desobedecer e tentar seguir com os meus próprios pés, que foi o que esse rei fez. E no versículo 17, a gente vai ver o seguinte: e puseram ao rei à porta um capitão em cujo braço se apoiava. Esse capitão ele foi falado no versículo 2. E Eliseu respondeu para ele: eis que tu verás a providência, porém de nada tu verás. E aí ele vai dizer o seguinte: e puseram ao rei à porta o capitão em cujo braço se apoiava. O povo o atropelou na porta e ele morreu, como dissera o homem de Deus quando o rei foi ao encontro dele. Irmãos, isso é muito forte, porque Deus ele é minucioso naquilo que fala. Seja algo bom, seja uma repreensão em nossas vidas, seja uma exortação, que a gente possa realmente estar atento. Porque ele dá a oportunidade da gente ouvir. Como a gente vai receber, como a gente vai lidar com essa situação, é responsabilidade nossa. Porque esse oficial, ele faz, é mais fácil Deus abrir os céus, mas ele vai fazer isso. Ele duvida. E quantas vezes nós duvidamos? Então, assim, isso é algo para que nós, como igreja, possamos realmente estar atentos. E aí a gente vai ver no versículo 18: assim sucedeu, como o homem de Deus falou ao rei: amanhã, quase a essa hora, uma medida de farinha e 2 medidas de cevadas serão vendidas por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, isso poderia acontecer, verás com os teus olhos, porém de nada comerás. E assim aconteceu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Então, assim, Deus ele falou comigo algumas coisas específicas, que a gente precisa realmente confiar naquilo que ele tem prometido. Ele é Deus de providência e ele quer entrar com providência. O maior interesse de Cristo é abençoar o seu povo, mas o seu povo está sofrendo pelo seu próprio pecado. Quando a gente vê aí em Jeremias, ele vai dizer: o pecado, vocês estão fazendo separação entre vocês e mim. Isso acontece desde o jardim do Éden, e isso continua acontecendo sequentemente. Isso precisa parar. E a receita para que isso deixe de acontecer é como ele disse lá para Eliseu: o altar ele precisa ser restaurado. A gente precisa reparar o nosso altar diante de Deus. A gente precisa restaurar as nossas vidas. A gente está às vezes querendo ir para os céus de qualquer jeito.
mais que nunca. Porque é um culto de oração e louvado a Deus, porque aqui tem até um número significativo, de verdade. Porque às vezes já participa de orações é 2, 3 pessoas e Deus ele se faz presente. Mas o povo está mais interessado em ir busca das bênçãos. Essa é a verdade. Mas Cristo, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vê o maior interesse de Cristo realmente é que busquemos a presença dele. Se estivermos com Cristo, como a gente viu aqui com Elias, ele foi lá no passado. Elias ele foi conduzido lá para o deserto, mas Deus, assim, ainda que estejamos em um cenário totalmente desesperador, Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que dá providência no deserto. Deus é aquele que faz o que não existe vir à existência. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar dentro daquilo que Ele tem determinado para a minha vida. Se eu não estiver, irmãos, eu sinto falar, o nosso final vai ser semelhante ao desse homem. A gente vai até ver, a gente vai ver as bênçãos, mas a gente não vai desfrutar. E eu trago literalmente para o sentido assim, como já foi falado, Cristo ele está voltando. E a maior bênção que a gente pode receber é chegar naquele dia e dizer: vinde a mim, amados de meu Pai. Não há nada mais valioso que isso. Então, assim, que nós possamos, como a gente percebe, Deus ele está interessado em ver sobre o seu povo. Deus ele não se alegra em ver o seu povo sofrer. Ele não se alegra. Ele sofre porque ele ama. Você se alegraria em ver sua filha passando fome? Você tem pai? Ninguém. Então, se um homem, sendo mau, ele não quer dar uma coisa ruim para o seu filho, quem dirá Deus? Quem dirá Deus que, como a gente sabe de toda a história, deu a sua própria vida para que nós pudéssemos viver com Ele. Então, Ele é Deus de providência. E a providência dele não depende de mim nem de você. Mas nós temos duas opções: de desfrutarmos dessa providência ou simplesmente vermos e ficarmos de fora. Mas que nessa tarde nós possamos sair daqui com essa convicção, com essa certeza, e que nós possamos reparar. Tem um momento realmente de reflexão, meu Deus, como é que está o meu altar? Como é que eu tenho me comportado, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem me falado? A quem eu tenho dado ouvidos? Eu tenho dado ouvidos à pessoa que está ao meu lado, em que muitas vezes eu confio, como o rei confiou nesse oficial, ao invés de ter confiado no homem que estava falando da parte de Deus. Em quem eu estou confiando? Em quem eu tenho esperado? Então, que nós possamos realmente, eu falo a igreja e me refiro, a igreja está precisando, e entender que a providência que Deus está querendo entrar literalmente nem ao seu povo, é principalmente a providência espiritual. Existem muitos dentro da casa que pensam estar vivos, mas não estão. E isso é muito grave, e isso é de entristecer a gente, que somos seres humanos. Mas não é isso que Cristo quer para o seu povo. Ele quer uma providência no todo. Ele quer que a gente desfrute do melhor, tanto aqui nesse mundo, como na eternidade. E o melhor de Deus nem sempre é o que parece bom aos meus olhos. Nem sempre é, quando a gente vê ele falar em Isaías, os meus sonhos são maiores que os seus. Quando a gente vai parar para entender melhor aquele texto, antes ele vai falar: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai. Entendeu? Então, assim, é Ele quer intimidade com o seu povo. E muitas vezes a gente está se distanciando do Cristo que quer nos salvar de nós mesmos. Então, assim, que possamos entender: Deus ele é Deus de providência, Ele é aquele que cuida no deserto. Então, se Ele te conduziu ao deserto, Ele tem um propósito, Ele tem uma finalidade. Ele está querendo te moldar para um propósito ainda maior. Então, que nós possamos obedecer a voz do Senhor confiando. E como foi falado, a providência ela chegou, não foi no tempo do povo, não foi como o povo queria, mas é no tempo de Deus. É um outro detalhe que muitas vezes a gente não entende. A gente quer a providência, a gente quer a bênção daquela forma, na hora que a gente quer, mas não é no tempo da gente não, tá? Porque muitas vezes, se a providência de Deus chegar hoje na sua vida, na minha vida,
a gente não está preparado para lidar com ela. Então, quanto mais estivermos próximos ao Senhor, a gente vai ter sensibilidade para ouvir o que Ele tem a dizer. Então, a gente não vai dar inquieto, a gente pode fazer. Então, que Deus Ele possa estar nos despertando cada vez mais, buscar conhecer a Ele, sua palavra. Agradeço a oportunidade. A gente vai ter a paz que só Ele pode dar. Ainda que estivermos em meio à tempestade, como já foi falado nessa tarde, ainda que em meio à tempestade, ainda que em meio ao deserto, a gente vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Mas isso só vai acontecer se realmente estivermos nele. Então, eu agradeço a oportunidade e que Deus Ele possa continuar abençoando as nossas vidas e nos ensinando realmente a confiar. Como a irmã até falou, eu acredito, ela deixou o versículo 2 Crônicas 7:14. Todos aqueles que se humilhar, eu virei, sararei os seus pecados e curarei a sua terra. Então a gente vê. O segredo é único. Ele falou, restaura a honra. Aquele que clamar a mim, Ele vai responder. E Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai transformar. E muitas vezes a providência que você está esperando, que eu estou esperando, é uma cura, é uma salvação. Ele quer fazer, Ele quer abençoar o seu povo. E Ele é Deus de providência, ainda que no deserto. Ele cuidou de Elias. Quando a gente vê Agar também ali no deserto, Ele cuida de Agar e Ismael. Então, assim, a todo tempo, Deus está cuidando daqueles que estavam dentro do seu propósito. Mas aqueles que estavam distantes, como já foi falado aqui, foi falado sobre ali, Moisés, quando estava com o pessoal ali caminhando no Egito. Existiam as pragas. As pragas só alcançaram a quem? O povo do Egito. Deus ele livrou o pessoal de Israel, que estava também naquele deserto. Durante os 40 dias, durante os 40 anos ali, de caminhada no deserto, literalmente, Deus providencia maná, as roupas não se envelhecem, isso está escrito na Bíblia. Então, assim, muitas vezes Deus promete algo que parece ser tão pequeno, mediante aquilo que Ele já fez. Mas a gente diz que não é possível. Sabe por quê? Porque eu nem sequer conheço a palavra. Eu nem sequer me paro para realmente estar dedicando e conhecer a história de Cristo e o que Ele já fez por